Nessa aula, eu vou ensinar vocês a fazer a roupa e os adereços da nossa boneca indígena. Nessa primeira parte, vamos aprender o cocar e o saiote. Na segunda parte, eu vou ensinar todos os adereços e nós vamos vestir e finalizar a nossa boneca. No material complementar de vocês, tem uma folha com esses 4 moldes. É o mesmo modelo de pena, mas em tamanhos diferentes. A gente vai começar com o cocar e para isso nós vamos usar esses 3 moldes menores. E aqui tem a indicação. A gente precisa fazer uma unidade da pena maior, 2 unidades da pena média e 2 unidades da pena pequena. Dessa forma, vocês vão pegar o feltro duplo. Aqui eu tenho 2 pedaços de feltro. Vão riscar uma vez a pena maior, 2 vezes a pena média e 2 vezes a pena menor. Essas penas vão para o cocar. E para que ela fique mais estruturada, eu decidi usar um TNT, mas é um TNT grosso, é um TNT, se eu não me engano, é 100 gramas, 180 gramas, eu vou procurar saber para explicar a vocês, eu coloco lá no grupo. Mas é um TNT grosso, não é aquele TNT fininho que é bem transparente não, você vê que não consegue nem ver do outro lado. E o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai cortar cada pena dessa e vai cortar os mesmos moldes no pedaço do TNT. E a gente vai fazer um sanduíche. Vai usar 2 pedaços de feltro com TNT no meio. Aqui eu risquei com aquela caneta termossensível, minha caneta mágica, então eu vou cortar e depois eu vou passar o ferro para tirar qualquer risco que tenha. Mas se vocês utilizarem a caneta comum mesmo, a esferográfica, fiquem atentos para quando for cortar sempre deixando o risco da caneta para fora, para que a peça não fique com nenhum restinho de tinta. Terminei de cortar todas as peças, agora eu vou só organizar, colocando o TNT aqui no meio. E eu tô usando o TNT, mas vocês podem usar qualquer outro material que vocês achem que dê certo. Tem que ser um tecido que não desfie, né, pra não ter problema. E que seja um pouquinho mais firme, que é pra deixar essa pena do cocar mais estruturada. Eu vou fazer isso aqui com todas as peças. E aqui eu vou usar aquele ponto caseado que eu mostrei lá naquela aula extra. Na mesma aula extra que tá mostrando o ponto atrás de usar no corpo, eu também tô ensinando o ponto caseado, que é o que vai ser usado aqui. Como a minha máquina faz esse ponto caseado, eu vou fazer a minha costurada da máquina. Costurei aqui a pena. Ela fica toda bordadinha aqui no canto, ponto caseado mesmo, como o da mão, só que feito à máquina. Falando em acabamento, na mão fica bem mais bem acabado do que na máquina, porque a máquina pode dar algum defeitozinho, outro, e a gente tem que prestar bastante atenção, mas como é só para mostrar para vocês, aí dá certo. Uma outra opção é vocês passarem uma costura reta na borda, também dá certo, ou uma outra. Tenham cuidado de deixar uma borda sempre certinha, com a mesma distância do canto. E se sobrar alguma coisa, ó, aqui ficou com um defeitinho, tá vendo? Ficou bem estreitinho, só essa parte. E às vezes acontece de sobrar, de escorregar um pouco do feltro e vai sobrar uma pontinha. É só cortar e aparar e deixar ela certinha. O que a gente vai fazer agora são os detalhes da pena, essas partes coloridas e que ficam soltas por cima. O que eu vou fazer aqui é pegar a nossa pena, a base da pena, né, que a gente já fez, e vou cortar uns pedacinhos de feltro, que eu acho que fique bacana aqui. Eu corto uma tirinha de branco, aqui embaixo eu vou ter o verde, e aqui em cima o vermelho. E eu coloco passando mesmo assim, desse jeitinho aqui. Aí eu vou lá na máquina e vou passar uma costura no meio. Essa parte ela é simples, mas ela é um pouquinho demorada.
Eu vou na máquina e vou costurar na reta aqui, com a linha branca. Aí eu coloco a linha verde, vou dar uma costura aqui. E coloco a linha vermelha e vou dar uma costura aqui. Dei um retrocesso no começo e no fim e vou cortar esse excesso aqui, mas eu só vou cortar quando eu terminar de costurar todos. Agora a gente vai costurar a parte verde. E importante, eu não mudei a linha de baixo da bobina, só mudei a de cima, porque atrás continua branco. É só a parte de cima que a gente vai costurar com a linha verde. Vou começar o ponto tentando ficar bem certinho da onde o ponto com a linha branca terminou. Costurei aqui até a ponta. Agora vamos para a parte vermelha. Terminei a costura, mas eu cometi um pequeno erro, eu troquei as cores. No nosso projeto original, o verde é embaixo e o vermelho é na ponta. Aqui eu fiz o contrário, mas vocês sabem que o verde fica na parte de baixo. Esse feltro tá brilhando assim por causa da luz, viu? Mas ele não é brilhoso não, ele é um feltro comum mesmo. Para terminar o nosso cocá, a gente vai ter que costurar ele numa base. Então, a gente vai precisar primeiro medir a cabeça da boneca, do jeito que ficou. Pode ser que a de vocês tenha ficado menor do que a minha, pela questão do enchimento, tecido. Então, é importante que vocês meçam. Eu tô medindo aqui mais ou menos 27,5 centímetros, 28. E eu vou passar mais ou menos 2 centímetros dessa medida. Então, vou cortar uma tira de tecido, aqui no meu caso é amarela. Com a largura que a gente mediu da cabeça da boneca, mais 2 centímetros por 6 centímetros, certo? A gente vai dobrar esse tecido como se ele fosse um viés. Então, a gente vai dobrar ele no meio, vou marcar com ferro, né? E a gente vai abrir aqui, vai estar marcado ao meio, vamos trazer as bordas para o centro. É bom vincar com ferro que facilita o trabalho. Então, ele vai ficar assim. E a gente vai usar já já. Para montar o cocar, eu peguei as penas e separei uma tira de TNT, uma tirinha simples mesmo assim, de mais ou menos 1 centímetro de largura. E eu organizei as penas em cima, coloquei a maior no meio, as médias uma de cada lado e as pequenas nas pontas. Prendi tudo com alfinetes e passei uma costura reta aqui, segurando a tira de TNT as penas, e fiz outra costura de segurança aqui segurando todas as penas. Essa costura aqui a gente vai desmanchar depois. Essa que tá prendendo a pena ao TNT a gente não vai desmanchar. Então o que eu vou fazer aqui é tirar esses alfinetes. E agora eu vou vir com a tira que eu separei para ser o cós, no caso para ser a base do cocá. Eu já passei o ferro aqui, ela ficou no formato de um viésinho. E eu vou fazer ela da seguinte forma, costurar ela da seguinte forma. Eu vou virar o meu cocá de cabeça aqui pra baixo, vou medir aqui o meio. O meio tá aqui. E vou prender ela assim. Eu gosto sempre de usar alfinete para prender, porque eu acho mais rápido do que alinhavar e muitas vezes fica mais seguro também. E a gente vai fazer aqui é prender ele, essa tira como um viés comum mesmo. Eu vou passar uma costura na reta dessa ponta a essa, eu vou virar aqui para vocês verem melhor. Só nessa parte que tá a pena. Eu vou costurar aqui, bem nessa dobrinha. Eu dobrei em 4, né? Então eu vou seguir essa linha aqui do risco, mas eu vou costurar só prendendo as penas. Costurei aqui de um lado ao outro até o final das penas. Agora eu vou pegar o lado direito, que é esse lado que vai ficar pra fora, e vou juntar as duas pontas. Aqui eu vou passar uma costura unindo essas duas pontas. Aqui eu posso abrir essa costura ou deixar todas para um lado só. Esse desencontro aqui na marcação do ferro não tem problema, é importante que ela fique certinha nas pontas. A peça vai ficar assim.
que eu vou fazer aqui vai ser virar esse viés. Ele tá aqui do outro lado, né? Eu vou trazer ele pra trás. E acompanhando a dobra que eu fiz no ferro, eu vou acomodar ele aqui, ó. E vou prender com alfinete. Terminei a costura. O acabamento ficou aqui atrás. Agora é só desmanchar essa costura de segurança aqui e o cocar tá pronto. Para o saiote, nós vamos usar esse molde aqui, que tá lá com o nomezinho saiote. A gente vai fazer 12 unidades de cada um. E ela é igual à pena do cocar. A única diferença é que a gente não vai usar o TNT. A gente vai usar só as duas camadas de feltro. Aqui da mesma forma eu costurei tanto com a máquina reta quanto com ponto caseado. E eu vou usar esses dois modelos para fazer a saia. E também a gente vai fazer aquele mesmo esquema de colocar os detalhes em cima de cores diferentes, nesse caso verde, branca e vermelha, e passar uma costura no meio com as linhas de acordo com a cor do feltro. Para fazer o cós do saiote, nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos na cabeça. Vamos medir. Então a gente mede a cintura da boneca. Aqui deu 26,5. E aqui eu vou deixar passar mais um pouquinho, uns 3 centímetros pelo menos, porque a gente vai fazer uma saia com velcro. Então precisa passar um pedacinho maior para cá. Vamos colocar a medida da cintura mais 3 centímetros nesse caso. E aqui também eu tenho uma tira com a medida da cintura mais 3 por 6 centímetros de altura. Da mesma forma que eu fiz com o cocar, eu fiz com o saiote. Prendi a uma tira de TNT de mais ou menos 1 centímetro e prendi com alfinete, depois eu costurei aqui e aqui também eu passei uma costura de segurança que eu vou tirar depois. Aqui eu vou tirar todos os alfinetes e vou posicionar a tira que eu também separei, que eu medi na cintura da minha boneca, deixando passar alguns centímetros. Vou posicionar da mesma forma que eu fiz no cocar. A bordinha da tira com a bordinha do saiote. Nesse caso, eu vou deixar passando de um lado menos de 1 centímetro, entre meio e 1 centímetro. Esse pedacinho aqui é só para fazer o acabamento da tira. Então, prendi a tira de tecido ao nosso saiote. Aqui tá passando menos de 1 centímetro e todo o resto tá passando do outro lado. Esse lado aqui é o que a gente vai colocar o velcro para prender na saia. Costurei o cós do saiote e nessa pontinha aqui que a gente deixou menos de 1 centímetro passando, eu vou dobrar a bordinha toda para dentro, só o tantinho que passou. E vou dobrar o viés escondendo a borda do tecido. Assim. Aqui eu prendo com alfinete. Agora eu vou fazer a mesma coisa na outra ponta. E vou colocar o cós no lugar do jeito que eu fiz no cocar. Agora que eu terminei de prender tudo, eu vou começar com uma costura aqui na borda de um lado, vou passar por todo o cós e termino na bordinha do outro lado. O saiote tá quase finalizado, a gente só precisa colocar alguma coisa para fechar.
E aqui vocês podem fazer de várias formas. Dá para colocar botão de pressão, dá para colocar velcro. Vocês podem até deixar esse cós mais comprido para só amarrar ele nas costas da boneca, também dá certo. Aqui no nosso caso, eu vou colocar um velcro. Eu quero mostrar para vocês uma outra opção de pena, de material para pena. Nesse caso aqui, para o cocar, eu fiz um exemplo com tecido, e aqui tem duas partes de tecido, mais o TNT. Aí o que eu vou fazer aqui é costurar nessa volta. Terminei de costurar, vou aparar aqui bem estreitinho, cortar a ponta. E agora é só virar. Eu tenho que virar entre um tecido e outro. Tenha cuidado para não virar no lugar errado. A pena fica assim, ó. Aqui eu ainda passei uma costurinha no meio, não sei se vocês conseguem ver, com a linha da mesma cor. E ela ficou bem firminha. Então aqui também é uma opção para vocês, se não quiserem usar o feltro e quiserem usar o tecido, também dá para fazer. Se for fazer de tecido para o saiote, aí não precisa colocar o TNT também, coloca só o tecido. Mas no cocar eu indico que coloquem, que é para poder ficar firme, como tá aqui, ó, tá bem durinha.